Word. Pronto. Aí. Então, tá. Eu vou compartilhar a tela aqui e eu vou, enquanto compartilhar a tela, né, com o material que já está pronto, eu vou complementar algumas informações, né, para você ter aí uma revisão mais completa, tá certo? Então vamos lá. Na primeira aula a gente falou bastante sobre a coisa das vanguardas, das características gerais das vanguardas e tal, né? Agora eu vou pegar uma por uma, tá certo? E mostrando ali algumas obras, algumas características, algumas coisas, alguns nomes importantes para, né, para você ter esse panorama todo, né, resumidinho, certinho. Tá bom? Então vamos lá. Share. Chance. Então vamos lá. Então vamos aqui primeiro, né? A primeira das vanguardas que são, né, assim, mais comentadas é exatamente o futurismo, tá certo? Eu vou, como eu disse, vou colocando aqui algumas características extras, tá certo? Mas antes, olha só, você tem essa imagem aqui que chama o dinamismo de um cão na coleira, certo? Veja que na imagem você tem a tentativa de retratar um movimento, né? Olha só, né, assim, os pés do dono do cão, né? Caminhando e multiplicando, como se desse a ideia de movimento, assim, e as patinhas do cachorrinho também, ó, e o rabinho, ó, o rabinho, certo? Então, tudo isso com a intenção de mostrar essa ideia do movimento. Por que que o futurismo tem essa ideia? Porque aí eu vou colocando aqui, ó. Aí você vai anotando aí no seu caderno, né? Primeiro eu vou colocar aqui. Qual que é a origem do futurismo? A origem do futurismo vai ser, na verdade, os movimentos artísticos dessa época, a grande maioria acontecia na França mesmo. Só que, particularmente sobre o futurismo, vão ser artistas italianos que vão, certo, ser os grandes nomes desse movimento de vanguarda. Peraí que eu tenho que fazer um negocinho aqui, sai daqui esse negócio para poder fazer o que eu preciso, layout, tchuf, pronto. Certo, então, o nome principal, né, o principal nome do futurismo vai ser exatamente o cara chamado Filippo Marinetti, certo? O Marinetti, ele vai ser o autor do chamado Manifesto Futurista, certo? Que vai ser publicado em 1909 num jornal de Paris, que era o jornal Le Figaro, tá certo? Nesse manifesto futurista, né, o Marinetti vai falar a respeito exatamente dessa revolução que os futuristas queriam fazer, né, no conceito da arte, da literatura e tudo mais, que seria parar de olhar para o passado. Então, até por isso, é importante salientar. Lembra quando eu falei para vocês que as vanguardas, elas vão ter aquela ideia de inovação, aquela ideia de ruptura e etc, etc. Pois é, isso aqui vai ficar muito claro quando chega, né, de cara chega o futurismo, que o futurismo, a própria ideia do futurismo é essa, futuro, certo? Não olhar para o passado. Só que como eles estão num momento de romper com as tradições, eles vão ser extremamente radicais. Extremamente radicais. Por que eles são radicais? Porque passaram-se séculos as pessoas pensando a literatura, pensando a arte do mesmo jeito, seguindo os mesmos padrões. Então, de repente, eles chegam falando: não, chega de tomar como referência para fazer arte o passado. O passado ficou para trás.
Se a gente não entender que o passado ficou para trás, nós sempre vamos ficar olhando para o passado e vamos fazer uma arte passadista e não futurista. Então, eles vão pregar no Manifesto Futurista, eles vão pregar até incendiar as bibliotecas, queimar os museus, certo? Por quê? Porque nas bibliotecas e nos museus você tem guardado o quê? O passado. E se a gente continuar, né, com essa coisa, a gente nunca vai para frente. Então, olha que ideia radical. Por isso, né, nas obras futuristas, você vai ter tanto essa ideia, né, das características principais, então. Características principais. Você vai ter a ideia da exaltação, ou seja, o elogio, né? Exaltação da tecnologia, das cidades e, principalmente, e da velocidade. Então, essa ideia da velocidade associando a velocidade com a ideia de futuro, né, de novidade, né, um mundo muito mais veloz, um mundo em que, né, nós estamos falando de quando? Olha aqui, ó, começo do século XX. Então, é um mundo em que o carro acabou de ser inventado, o avião acabou de ser inventado, certo? Então, é um mundo que o telefone está sendo inventado, então o mundo está muito mais veloz, está muito mais dinâmico. Então, a ideia de velocidade está diretamente associada à ideia de futuro, tá certo? E como eles têm essa ideia de romper completamente com o passado, inclusive com a ideia de beleza que nós temos clássica, certo? Então, eles vão levar a ideia da criação artística para esse lado aí, tá certo? Tem um trecho do Manifesto Futurista que é super polêmico também, além desse de explodir museu, né? Tem um outro que é super polêmico, que é quando fala-se que um automóvel deslizando sobre a metralha, né, sobre o asfalto, é mais belo que a Vitória de Samotrácia, né? A Vitória de Samotrácia é uma das esculturas consideradas mais belas de todos os tempos. É uma escultura que está no Museu do Louvre, ela tem uma sala enorme que é a sala que sai você sai do corredor que está tendo, né, arte renascentista, né, a arte greco-romana, aí você vai para um outro corredor que tem só Renascimento, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, tal, mas para ir para um lugar desse para o outro, tem uma sala gigante, sozinha, a Vitória de Samotrácia, de tanto que ela é importante, certo? E aí, ou seja, ela é um símbolo da beleza clássica da arte. E então, a Vitória de Samotrácia é colocada no Manifesto Futurista como algo que não é tão bonito. Por quê? Porque remete à ideia de passado, de beleza, de arte do passado. Então, o automóvel deslizando no asfalto tem a ver com a beleza do futuro, certo? Então, é nesse nível que eles chegam de negação do passado, tá bom? Então, aí você tem essa imagem, né? A velocidade abstrata, o carro passou. E que você tem bem essa ideia também, assim como no outro quadro você tem, né, as perninhas, né? Aqui você tem essa ideia, parece que tem bolhas na imagem. Por quê? Se você conseguir, né, visualizar, essa parte central, que parece que vai fazendo assim, ó, isso é a estrada, é o asfalto, esse cinza claro aí, ó. É a estradinha que está fazendo uma curva à direita lá na frente, ó. Tá fazendo assim, ó. Aí por isso que ela afina, porque como ela fez a curva, você não vai ver mais a estrada direito. Mas é como se você estivesse no meio da estrada e ela vai fazer uma curva direita logo ali na frente, certo? E de um lado e de outro você tem a paisagem, certo? E por que tá essa bolha nessa coisa, parecendo, né? Porque o carro passou, certo? O carro passou. E quando ele passou, o impacto da velocidade dele foi tamanho que é como se, né, quisesse desenhar, quisesse pintar esse impacto do carro que passou. Então tem essas bolhas aí, como se fosse, na verdade, o impacto da velocidade naquela paisagem, agora que o carro passou. Certo? E, obviamente, que aqui você já não tem uma preocupação de fazer a arte igual, né, retratinho, bonitinho e tal. Então, é meio que abstrato, é meio diferente. Então, você tem que ter uma observação maior aí para você entender o que você está vendo.
tá certo? Mas sempre a preocupação com elogio ao quê? A velocidade e a tecnologia. Olha um poema que é do, do Fernando Pessoa, né? Na verdade, do Álvaro de Campos, que era um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? Heterônimo é apelido. O Fernando Pessoa escreveu vários poemas com outros nomes, certo? Então, olha só. A velocidade abstrata, não, desculpa. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Então, ele, né, essa ideia da febre, a gente pensa hoje que febre é Covid, né? Não, tá? Febre nessa ideia do eu lírico, do poema, é quando você tem delírios, né? Ou seja, você está inspirado. É uma coisa que te inspira a fazer, a criar, certo? Então tem a febre daquela coisa, né? Então tem a febre e escrevo. Então olha o que vai inspirar esse eu lírico. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Então é a luz elétrica, é a fábrica, é a luz elétrica que vai inspirar esse cara a escrever, certo? Escrevo rangendo os dentes, fera, fera, para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Então, a beleza dessas luzes, dessa fábrica, é desconhecida dos antigos, certo? Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Olha só, a palavra meio que imitando o barulho da máquina, né? Para dar essa ideia de exaltação da novidade, da máquina, da tecnologia, enfim, tá certo? Beleza? Então, isso aqui é um típico caso de futurismo, tá certo? Na sequência, a gente tem o cubismo, que já apareceu bastante, né? Vamos lembrar aqui só algumas coisas. O cubismo, apesar de ter sido muito difundido por artistas espanhóis, ele vai ser, né, muito forte na França, tá certo? A origem à França, você tem, né, vários principais nomes aqui, entre eles o poeta chamado Apollinaire, principais nomes, Apollinaire, acho que só que eu acho. Deixa eu ver quantos P. Eu não sei qual. Acho que é um P e dois L's. Deixa eu ver aqui. Apollinaire. É, um P e dois L's. Guillaume Apollinaire. Que vai ser um dos idealizadores do movimento cubista, né? Então, você tem Apollinaire, você vai ter outro francês chamado Georges Braque, certo? E você vai ter o mais famoso de todos, um cara chamado Pablo Picasso, tá certo? Então, a origem à França, os principais nomes a princípio seriam esses, e as principais características do cubismo, certo? As principais características do cubismo seriam, então, né, o quê? A ideia de desconstrução da forma e da linguagem. Então, você vai ter no cubismo o que a gente vai chamar de fragmentação. Igual eu mostrei aquele quadro do Picasso, né, o Guernica, igual eu mostrei aquele poema Hípica, que fala dos cavalos, depois fala das meninas, os magnatas, e depois da orquestra, né? Então, você vai fragmentando as coisas, certo? Também essa coisa da superposição, várias coisas colocadas ao mesmo tempo, certo? Superposição de imagens, sejam imagens poéticas, igual naquele poema, várias imagens que vão aparecer, né, acumulando-se umas às outras, ou se for, no caso da obra de arte, igual naquele painel Guernica, que você tem aquele tanto de coisa colocada superposta, né? Superposição de imagens, uso do quê? Das formas geométricas, muito comum, certo? Então, você vai ter, às vezes, muita angulação, muita geometrização e tal, né? Isso é típico do cubismo,
tá certo? Ah, vai surgir, né, a primeira obra, quando que vai ser o cubismo? A gente vai dizer que o cubismo começa por volta de 1910, mais ou menos, tá certo? Apesar da primeira obra do Picasso, né, considerada cubista, ter sido exposta pela primeira vez em 1907, que é o Les Demoiselles d'Avignon, considerada a primeira obra da arte moderna, mas o movimento mesmo ele vai se alicerçar quando o Picasso conheceu o Braque e vai conhecer o Apollinaire, e aí vai começar a rolar. Isso vai ser por volta de 1910, tá certo? Então, aqui a gente tem o cubismo. Esse é o Les Demoiselles d'Avignon, considerada a primeira obra de arte moderna, certo? Você vai ter essas figuras, certo? Essas figuras diferentes, né? Bem, você percebe que já existe não existe muito mais uma preocupação em retratar de forma fiel as figuras humanas. Você fica imaginando aqueles retratos antigos, né? Super perfeitos, super realistas. Aqui não tem mais nada disso. Então, quanto mais moderna a arte vai ficando, menos ela vai ter preocupação com o realismo das formas, tá certo? Então, Les Demoiselles d'Avignon, de 1907. Aqui você vai ter, ó, a São Paulo, e olha o tanto que tudo é muito geométrico. Você tem aqui uma, uma imagem que você pode até pensar em futurismo um pouquinho, né? Porque é uma cidade e tudo mais, mas o que mais chama atenção é como que tudo parece caixotinhos, né? Tudo muito geométrico. Isso, então, é muita influência do quê? Do cubismo, certo? Da mesma forma, essa estátua à direita, certo? Olha só como as formas são retangulares, né? São, né, ou você tem a coisa meio circular, ou você tem uma coisa meio retangular, tudo muito geométrico. Isso também é muita característica do cubismo, tá certo? Ó, aqui entra o seguinte. Lembra quando eu coloquei na prova semestral, eu coloquei aquele rio, né? RRRIO, né? Do Arnaldo Antunes. E falei que ela é uma poesia concreta. E aí o gabarito falava que a poesia concreta ela era uma derivação do cubismo. Olha só um poema cubista, certo? O poema se chama El Punhal, o punhal. E as palavras formam o formato de um punhal. Ou seja, é um poema não só para você ler, mas para você ver. Tá certo? E aí, né, tá escrito: tu primeira mirada de pasión, aún la siento clavada como um punhal dentro del coração. Né? Seu primeiro olhar de paixão, ainda o sinto cravado dentro do meu coração, como um punhal dentro do meu coração. Certo? E a própria, né, palavra, né, os posicionamentos das palavras vão formar a imagem de um punhal. Então, isso é o típico poema cubista, tá certo? Além daquele outro que eu mostrei, né, o hípica, que vai mostrando a superposição de coisas. Certo? Então aqui algumas das pessoas que são importantes, né? Peraí que tem um nome errado aqui. Vai lá. É o punhal desse cara que chama José Juan Tablada. Tablada foi um escritor e poeta mexicano que desenvolveu seu material prolífico na época da Revolução Mexicana. De orientação vanguardista, ele cultivou o haiku, né, a poesia japonesa, e também os ideogramas influenciados por Apollinaire, que eu falei, que eu coloquei como um dos nomes principais aí do cubismo. O poeta francês Guillaume Apollinaire foi o responsável pelo primeiro manifesto da literatura cubista, logo após as primeiras exposições de artistas como Pablo Picasso e Braque. Para saber mais, Guillaume Apollinaire foi um escritor e crítico de arte francês, provavelmente o mais importante ativista cultural das vanguardas do início do século XX, onde ficou conhecido particularmente por sua poesia. Na obra Il pleut, vai ver aqui agora, Il pleut, de Apollinaire, podemos observar que o autor aproxima a poesia da pintura, onde busca reproduzir a queda da chuva, rompendo a organização de estrofe e verso. Então, olha só, Il pleut, certo? Il pleut significa chove,
E aí, olha como que está à disposição das palavras, certo? Como se fosse uma chuva caindo. Então, aquela coisa do verso, da estrofe, do soneto, aquelas coisas, tudo que todo mundo achava que o poema tinha que ser daquele jeito, os cubistas chegam e arrasam com tudo isso. Tá certo? Então, isso é uma preocupação com a disposição gráfica, ou seja, com a posição, com a maneira, o formato de disposição das palavras, certo? Tradução literal do poema em play, tem aí né? Chovem vozes de mulheres como se estivessem mortas mesmo na recordação. Chovem também vocês maravilhosos encontros na minha vida, ó gotinhas. E estas nuvens empinadas se põem a relinchar todo um universo de cidades minúsculas. Escuta, se chove enquanto a mágoa e o desdém choram uma antiga música, enquanto caírem os laços que te retêm embaixo e em cima. Literatura cubista somente tomou forma através da poesia. A associação entre ilogismo, simultaneidade, algo instantâneo e humor foi explorada na busca de se criar novos pontos de vista e afirmar a necessidade de se manter as coisas em permanente relação. No Brasil, a influência dessa vanguarda surge nas obras de Oswald de Andrade, como a gente viu naquele poema Hípica dos Cavalos lá, certo? E que é um poema cubista. Aí o Oswald de Andrade, o poema que estava nesse material, inclusive, né? Coloquei na prova e estava nesse material. Saltos recordes, cavalos da penha, corre, palalá, palalá, palalá. Então, olha aqui a ideia da sobreposição. Oswald de Andrade, logo depois, abaixo do poema, Oswald de Andrade apresenta em seu poema cubista o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica. Nele também existe uma sobreposição de imagens que desloca o olhar do leitor da pista e o dirige para o público, as meninas, os magnatas, a orquestra. O resultado é a criação de uma imagem plural composta de diferentes planos da própria realidade. Por isso a ideia de cubista. Expressionismo. Tá. Expressionismo, não há dúvida de que é uma das mais importantes, né, vanguardas. E é interessante que, assim, duas obras que são anteriores ao movimento expressionista vão ser consideradas como precursoras, pioneiras do cubismo. Você tem, do expressionismo. Você tem O Grito, que é considerado uma das obras expressionistas mais famosas, mas que vai ser pintada antes do movimento, lá em 1893, certo? Por que O Grito é considerado uma obra expressionista? Porque ela tem tudo que o expressionismo gosta. Né? Ela tem o exagero da forma, ela tem a ideia de angústia, ela tem a ideia dos sentimentos, das angústias, do desespero humano sendo colocado para fora, sendo expresso. A ideia de que a intensidade do sentimento vai espalhar pela paisagem, então a criatura desesperada que grita sem rosto direito, né, no meio, e que tem um corpo meio distorcido, essa distorção ela vai acompanhar a paisagem todinha, né, nessas cores fortes, em laranja, azul e tal, certo? Então é como se o mundo dessa pessoa, né, espalhasse, né, esse desespero interior para tudo e distorcesse tudo que está, né, em volta desse personagem, certo? E esse outro que também é antes do expressionismo, mas que vai ser considerado uma grande influência pelas cores fortes, né? Pelas distorções também, pelo aspecto de retorcido e que dá essa ideia de intensidade, de drama nessas figuras nuas, mas com os corpos muito mal definidos, né? Meio distorcidos. E essas figuras todas retorcidas desse jeito, com essas cores, elas são laranja, né? Então é tudo muito carregado. Então isso vem lá do negócio chamado fauvismo, mas acaba sendo uma grande influência para o expressionismo. Tá certo? Aqui um caso típico do expressionismo, né? A obra O Homem Amarelo de Anita Malfatti, certo? Você tem, né? Tá, Raul, por que o homem é amarelo? Essa foi a pergunta que todo mundo fez na época.
Inclusive, o Monteiro Lobato, que foi nessa exposição da, da Anita Malfatti, e ficou olhando as obras dela e depois escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, acabando com a Anita Malfatti, falando que ela chegou da Europa doida, sendo influenciada por esses falsos mestres modernistas, vanguardistas, certo? Então, quer dizer, né, o Monteiro Lobato não entendeu nada sobre a ideia de ruptura com o tradicional, de liberdade de expressão, de uma nova concepção estética. Desceu o pau na Anita Malfatti, tá certo? Sem dó nem piedade. Sabe? Então, o Homem Amarelo, né? Até porque o Homem Amarelo é uma distorção, então isso também tem muita coisa a ver com o expressionismo. E o expressionismo ele vai ganhando essa forma de dramaticidade, de etc, etc, tanto quanto mais você vai chegando mais adiante, né, na sua configuração. Aqui nós temos um caso típico do expressionismo, a obra Os Retirantes, do Portinari, brasileiro, já é uma obra lá de 1944. Olha só essas figuras decrépitas, essas figuras completamente miseráveis, né? Os retirantes, ou seja, os moradores ali do sertão nordestino que vão passar fome, que vão passar sede, geralmente são famílias numerosas, que não têm para onde ir, porque estão fugindo da seca. E a única coisa que essas pessoas sabem fazer da vida é cuidar da terrinha. Quando essa terra não traz, né, o alimento, quando essa terra não tem água, quando, né, eles acabam tendo que sair de seus lugares de origem. Uma coisa que vai ser contada no livro que a gente estudou, chamado Vidas Secas, certo? E que é retratada dessa forma bem dramática. Olha só os olhos, as figuras, certo? Então, isso é muito expressionista, tá certo? Expressionista. E aí vem o dadaísmo. Esse aqui é o Cabaré Voltaire, lembrando o dadaísmo, ele é de 1916, ele está no meio da Primeira Guerra Mundial, vai acontecer na Suíça, em Zurique, certo? E lá, quando eu falei do dadaísmo na outra aula, falei, né, que o dadaísmo ele vai acontecer a partir da reunião de vários jovens artistas, vários jovens intelectuais que, estando ali refugiados, né, fugindo da guerra, refugiados na Suíça, vão se encontrar. E vão se encontrar exatamente nesse lugar, que é o Cabaré Voltaire, o principal palco das experimentações dadaístas. Perceba, né, que é um lugar meio diferente. Você tem, por exemplo, aqui uma coisa que está no teto, uma pessoa no teto, mas obviamente não é uma pessoa, é uma instalação. Mas você imagina, é, você chega num lugar e aí tem uma figura, né, uma figura militar pendurada no teto, certo? Então você já acha aquilo meio que diferente daquilo que era costumeiro. Os dadaístas, eles vão ser aqueles sujeitos que vão romper com tudo, certo? Inclusive com as palavras. Os poemas dadaístas muitas vezes vão ser formados por um punhado de sons que não tem nenhum tipo de significado objetivo, certo? Então, muitos consideram os dadaístas como a vanguarda mais radical de todas em termos de ruptura com qualquer coisa que existia. Eles mesmos falavam que o dadaísmo ele era uma anti-arte. O que eles querem dizer com isso? Eles estavam dizendo que o conceito de arte tinha acabado, porque a arte não tinha lógica de acontecer dentro do modelo que as pessoas pensavam, não tinha lógica pensar em arte no mundo que estava em guerra. Que beleza que havia no mundo, sabe? Uma burguesia extremamente individualista e capitalista, um mundo em guerra, uma Europa em guerra, e as pessoas pensando no belo da arte. Não, a arte, para ela reproduzir alguma coisa do mundo, ela tem que virar uma anti-arte. Então você percebe todo um conteúdo de crítica, tá certo? A palavra tem que virar uma despalavra, a imagem tem que virar uma desimagem. Por isso que eles vão tudo ao contrário. E a arte tem que virar um conceito totalmente diferente do que a arte. E aí vem o ready made, né? Que é aquela ideia de pegar algo que já está pronto e transformar em arte. Esse é o caso do mictório que eu tinha falado, certo? Do Marcel Duchamp, mesmo lá da roda de bicicleta. A fonte de Marcel Duchamp, exemplo maior de ready made, certo? Técnica na qual você vai ter essa coisa de pegar um objeto ou um produto e tirá-lo dessa condição
e transformá-lo em uma obra de arte. Esse aqui é um caso de um poema dadaísta, né? Caravane. Jolifanto bambla, o fale bambla, grossigam fa habla orem, egiga gera goramen, igo bloico russula uju, rolanca rolala, an logo bung, blago blung, bosso fataca, champavula vussolobo, estatagorem, exigue zumbada, Vulubu, zubudu, lu, zubudu, tumba, baumf, guzanga, uma, baumf. Esses são os caras. Ai, ai. E para finalizar, o surrealismo, né? Surrealismo de Salvador Dalí, surrealismo de René Magritte, grande influência do surrealismo, vamos colocar aqui, a origem é novamente a França, acabou a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a década de 20, né, depois da Primeira Guerra Mundial, vai ser uma década em que Paris volta a brilhar como centro nervoso, cultural, artístico, intelectual da Europa. Então, a galera está toda em Paris, origem França, e começa exatamente depois da Primeira Guerra Mundial, em 1924. Os principais nomes aqui, são Salvador Dalí e René Magritte. Você vai ter outros nomes importantes, como Luiz Buñuel e tantos outros, certo? Mas esses dois aí, principalmente no que se refere à questão da pintura, vão ser os mais importantes. O Salvador Dalí tem sua obra mais famosa, que é a famosa obra dos relógios derretendo, né? Chamada a persistência da memória, que é essa aqui, que vai pegar essa imagem que é meio estranha, porque é meio uma paisagem de deserto, mas ao mesmo tempo tem um balcão, tem um trem parecendo uma mesa, um trampolim, e é exatamente essa sensação que o surrealismo vai passar, essa mistura de uma coisa que parece meio realista e uma coisa que não é real, como se fosse uma coisa que pode acontecer só no sonho, ou então imagens que podem ter mais de um tipo de leitura, como essa figura que está aqui no meio, né, que tem um relógio cobrindo ela, e que tem gente que acha que é um elefante, um filhote de elefante, né, o formato aqui seria a tromba desse filhote de elefante, mas na verdade é um rosto entrecortado, assim, ó, com o olho fechado. Você tem os cílios, e aqui seria a pele desse rosto entrecortado. Certo? Então, muita coisa que está aí é feita muito mais para gerar uma impressão do que para ser realmente compreendido. Até porque a grande influência dos surrealistas é Freud, que vai trabalhar com a ideia do subconsciente, do inconsciente, do sonho. Né? É o que eu sempre falo quando eu vou falar de surrealismo. O surrealismo parece um sonho esquisito. Por quê? Porque muito do que eles vão propor visualmente tem a ver com esse estranhamento que muitos sonhos passam para a gente. Tá certo? Por exemplo, né? Aqui uma das obras mais importantes também, que é do Magritte, Os Amantes. Os Amantes, você tem aí esse casal que está se beijando, só que eles estão com a cara tampada, então eles não sabem quem é quem é o outro. Eles não estão tendo, eles estão se beijando, mas eles não estão tendo contato um com o outro, eles têm dois panos, um na cabeça dela e um na dele, que tampa, né, o contato da boca, certo? E aí você começa a viajar nessa maionese, né? Porque né, será que do que esse cara está falando, né? Por que esses amantes estão tampados? Que estranho um casal se beijando, sendo que eles não estão podendo ter o contato da boca, certo? Então, esse estranhamento é muito típico dos surrealistas, tá certo? Acho que acabou. Uma das outras questões interessantes a ser abordadas é exatamente isso. O René Magritte, ele vai ter um tema que vai ser muito importante para ele, que é o tema
de questionar o que é a realidade, certo? O que é a realidade e o que é aquilo que a gente acha que é a realidade. Então, ele vai jogar muito com essa ideia nas obras dele. Você tem, nesse caso, que é clássico, que é o caso do Cachimbo, do Magritte. Essa obra se chama Traição das Imagens. Por que ela chama Traição das Imagens? Porque o Magritte pinta esse cachimbo perfeitamente. É um cachimbo, ele tem até uma coisa meio de 3D, né? Ele quase que salta da tela de tão bem feito que ele é, certo? Até a luminosidade da a luz incidindo na madeira, o brilho, né, tal, assim, é um cachimbo perfeito, perfeitamente pintado. Mas aí ele embaixo coloca Cecine Paz in Pip. Isso não é um cachimbo. Qual que é a provocação que o Magritte está fazendo aqui? Ele está dizendo que nem sempre aquilo que parece real é. Se isso fosse um cachimbo de verdade, a gente poderia pegar aquilo aqui, ó, e fumar. Não tem jeito de fazer isso. Então, ele vai dizer que o ser humano sempre vai estar nessa condição de não saber se aquilo que ele acredita que é verdade é realmente verdade. Por quê? Porque as imagens traem e o homem não sabe de toda a verdade, sabe? Então, esse questionamento do que é a realidade vai ser muito comum também na obra do Magritte. Ó, olha, e aqui um texto ah, lindo do Murilo Mendes, que é o poeta brasileiro que melhor representa o surrealismo, certo? E que aqui é o seguinte, né? Você tem mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Chama pré-história, ou seja, alguma coisa bem antiga, né? A memória do eu lírico de quando ele era criança, né? Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Está fazendo um retrato da morte da mãe, certo? Provavelmente que parece dá a ideia de que foi um suicídio, certo? E como que ela vai sair, né? Quando ela vai equilibrar-se no azul, ou seja, a ideia de que equilibrar-se no azul, ela está como se ela estivesse pairando no céu, né? Da ideia que ela pulou de algum lugar. E aí ela cai, equilibrando-se no azul, e para onde que ela vai imediatamente? Para o álbum de retratos, ou seja, ela salta daquele lugar e vai direto para um lugar em que vai guardar o quê? As memórias dele, né? O álbum de retratos. Certo? Agora, tocava piano no caos. Olha que imagem diferente, né? Tocava piano. O que era o caos? A vida dela era o caos. Os problemas dela eram o caos. Só que ela aparentemente estava assim tocando piano, ou seja, a imagem dele como criança, a memória, né, o som, era da mãe tocando piano vestida de renda. Só que ele não entendia é que aquela pessoa, aquela figura que tocava piano vivia um caos, certo? Muito legal. Beleza, meu bem? Eu vou postar esse material de novo na plataforma na aula de hoje, tá? Caso você queira dar mais uma olhadinha nele, tá bom? Certinho, Manuela? Então é isso. Falou, Guilherme. Até mais.